amadas presenças queridas do signo de Câncer, Caranguejo. Eu me chamo Andresa, estou aqui com meu saquinho mágico de runas nórdicas para trazer uma mensagem, um auxílio, uma orientação para você que é do signo de Câncer de Sol, Lua, Ascendente ou Stellium. O Stellium é um agrupamento de planetas, então se você tem 3, 4 planetas no signo de Câncer, Caranguejo, essa mensagem pode servir para você, tá bom? Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comenta, compartilha, faz aquele combo para ajudar o canal, porque esse trabalho aqui, o que a gente espera é a gratidão e o retorno de vocês, tá joia? Vou falar um pouco a respeito da energia que está influenciando um passado recente, a ação necessária, o futuro, consequência, enfim. O que eu gostaria que você assistisse a leitura até o final, porque quando você assiste até o final, você chega em algumas compreensões. Se você pausar o vídeo, parar o vídeo no começo, você não vai conseguir alcançar a mensagem ou compreender de uma forma mais ampla o que eu estou querendo passar aqui para vocês, tá joia? Vamos lá? Caranguejo, Câncer, pedindo auxílio para Caranguejo. Vamos lá? Bercana reverso, olha só. Aqui vem me falando de um passado recente, aonde vocês podem ter estado também, isso já pode ter acontecido, né? E ainda está reverberando de alguma forma, ainda pode estar influenciando ou intervindo em algumas questões de vocês, que você sente assim algum tipo de frustração. Bercano reverso é como se no passado você estivesse percebendo que um planejamento, que um sonho, que uma ideia, que algo que da tua vida, né, que você planejou, que você idealizou, que você sonhou, não está te trazendo ou esteve te trazendo resultados, respostas. Bercano reverso também na primeira casa, muitas vezes fala a respeito de uma falta de nutrição com relação a alguma coisa. Então você pode estar se sentindo sem uma nutrição, sem um cuidado necessário em alguma área ou alguma situação ou área da tua vida esteja precisando de um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. A gente vai ver as outras runas para chegar num desfecho, numa conclusão. Mas aqui me fala dessa falta de nutrição, essa falta de cuidado, de um planejamento que talvez não tenha dado certo. Talvez você tenha percebido que não cuidou direito de algo e isso hoje esteja te trazendo uma certa frustração, tá certo? A gente vai ver o que é. Peça auxílio para Caranguejo, Câncer agora. Rágalas. Ok. Então você agora vem aqui a questão de algum tipo de limitação, você vivenciando em fevereiro algum tipo de limitação ou coisa que tem a ver com algo que você talvez não tenha cuidado e se dedicado direito, manutenção, nutrição, cuidados. Tem algo seu que talvez você não tenha cuidado com muita atenção ou se dedicado o suficiente para te trazer um retorno, tá? Uma resposta. Hagalaz, ela é uma runa que fala a respeito de desafios que passamos, né, atravessamos, mas que esses desafios muitas vezes são superados quando a lição que a gente tinha para aprender com relação à situação é aprendida, ok? Eu aprendi a situação, eu entendi o recado, eu assimilei o processo e a partir daí eu venço as questões, eu venço os limites. Eu só venço as advertências, os limites e os desafios quando eu consigo crescer com as situações que eu estou vivendo. Para quem tem mães do signo de Câncer,
ou é mulher do signo de Câncer, eu devo falar aqui, ou você tem signo de Câncer forte no mapa, eu vejo aqui a respeito da importância de você atentar para o autocuidado, tá, Câncer? Você precisa observar se você tá ok com autocuidado, né? Questões hormonais, tireoide, seios, colo do útero, ovários, tá? Você dá uma atenção a isso, tá bom? Mulher de Câncer ou mães do signo de Câncer. Processos vinculados à família, né? Tem algumas frustrações com relação a familiares também, né? Alguns assuntos domésticos aqui vindo à tona no mês de fevereiro, que pode trazer algum tipo de conflito, tá, gente? Doméstico para alguns cancerianos aqui, ok? Controle ou conflito ou discussões na questão da família, né? Assuntos domésticos, assuntos do lar. E aí, nesse sentido, eu sugiro que tenha um pouco de tranquilidade para atravessar esses desafios, tá bom? Peço auxílio sobre o futuro. Câncer, fevereiro, luz. Você está atravessando um período, ele vai ser concluído até o final de fevereiro, tá? Volto a dizer, tem alguma atenção maior para as questões familiares, há alguma frustração também com relação a alguns planejamentos, metas, sonhos, projetos que não fluíram ou não estão acontecendo do jeito que você gostaria. Mas aqui vem me falando que isso é para ser concluído na tua jornada, o que precisa ser retirado ou a forma que precisa ser finalizada para que encontre uma nova fase, uma nova forma, um novo projeto com mais criatividade, mais alinhado a você, um momento de mais fertilidade, tá? Um momento de mais fertilidade, um momento mais auspicioso para você fazer algumas modificações, finalizar com medo, com ansiedade, com insegurança. Medo de algumas cancerianas com relação à maternidade também. Algumas cancerianas com medo de ser mãe, com medo da maternidade, com a responsabilidade da questão da maternidade, que a maternidade traz. Então, peço auxílio, base da situação para Câncer. Ruptura. Tem algum projeto aqui, tem algum sonho, tem alguma coisa que não sai como vocês gostariam, tá? Para alguns cancerianos, eu sei que a leitura é geral e não é para todos o que eu digo, mas eu vejo aqui para alguns cancerianos a questão de alguns planos sendo abortados, algumas coisas que não acontecem do jeito que vocês gostariam. Vem a runa Evas como base da situação. Essa runa Evas, ela fala a respeito de corte, de ruptura, de finalização, romper para evoluir, romper para crescer, crescimento através da crise, Hágalas, Bercana, crescimento através da compreensão da limitação com relação a algumas situações da vida, limitações com relação à questão da saúde do feminino para algumas mulheres de Câncer ou mães do signo de Câncer, se você está assistindo aqui para sua mãe. Limitações com relação à família, minha família passando por algumas limitações com as quais talvez eu precise auxiliar, ou eu precisando do auxílio da família e eu percebendo que a minha família tem uma certa limitação e não consegue me ofertar a nutrição necessária, que pode ser em qualquer aspecto, que eu preciso, essa nutrição, tá? Tem algumas mulheres, eu já falei a respeito de gravidez, por exemplo, eu desejo ser mãe, eu desejo engravidar e não estão conseguindo engravidar, tá? Não estou conseguindo ser mãe, não consigo ser mãe. Ou
engravidei e infelizmente a minha gravidez não vai até o final. Mas enfim, isso aqui não é uma consulta particular, mas tem vários aspectos aqui que eu poderia estar trazendo para vocês, como é uma leitura geral, mas eu vou focar na questão do alguns sonhos, alguns projetos vinculados à área familiar provavelmente não tendem a seguir, a dar certo, a trazer frutos. Então é o momento de retirar, cortar, podar, romper, concluir, finalizar com uma fase, com alguma questão. Pode ser o nascimento de uma criança também aqui para algumas mães, tendo filhos, né? E aí finalizou. Mas o futuro aqui, para quem não conseguiu engravidar agora, aqui marca um futuro com a gestação, uma gravidez. É porque não é o momento. Tem alguma coisa que talvez seja hormonal ou na tireoide que esteja influenciando essa mãe não engravidar. Se você é mãe, está passando por isso, ou enfim, tem um sonho de ser mãe, você comenta aí comigo, tá? Peço auxílio para câncer. Sobre os homens de câncer, homens também têm problemas com relação ao hormônio, correto? Então dá uma olhada aí se tem alguma questão hormonal que também pode estar precisando de uma certa atenção para os homens de câncer. Peço auxílio aqui com relação aos obstáculos. O que a gente está falando? Ansus, é hora de procurar, gente, opiniões de pessoas mais que tenham mais conhecimento, que tenham mais aprimoramento e sabedoria para dar algum tipo de diagnóstico, tá? Por exemplo, se você tiver com um problema com relação à família, pode você buscar o conselho de alguém mais sábio, mais experiente, para quem está com algum assunto vinculado aos ganhos ou perdeu alguma coisa. Procurar um profissional, um médico para examinar, procurar o exame de um advogado, de um técnico, alguém que possa te dar uma opinião mais assertiva, tá certo? Para poder te orientar com sabedoria e definir o que é exatamente que pode ser feito para você atravessar o período, tá? Interessante isso. Consequência provável. Ok. Nós temos aqui peixe reverso. Meus amores, olha, em fevereiro de 2025, aqui nas runas, eu vejo para câncer a necessidade de algum tipo de cuidado com relação à manutenção de algo, à nutrição de algo. Alguns aqui com a necessidade de romper com um plano, com um projeto que não tende a dar certo, ou não está no momento de dar certo. E aí precisamos ter o quê? Resiliência, paciência, com o processo, o aprendizado da jornada. Hágalas, eu volto a dizer que eu falei lá no começo, tende a ser vencida a limitação quando eu aprendo a lição. São crises para crescimento, tá? E aí vem falando que tudo que você atravessa é para a conclusão final do medo, da ansiedade, da segurança. Se definir algo, começar um ciclo novo a partir do desapego desse processo, seja um processo doméstico, seja um projeto que não deu certo, seja alguma questão familiar, seja uma questão hormonal que você também precisa aqui de uma orientação mais profissional. Voltando, não é uma leitura particular, então eu não tenho como definir questões aqui de uma forma mais ativa, tá? Mas o que eu vejo aqui é que tende a ter algumas revelações, algumas questões e situações que você vai precisar sim trabalhar a perseverança, a persistência, vai precisar sustentar, sustentar e outras questões você vai precisar romper, definir, cortar, ok? A consequência provável aqui
é que você, lá no final de fevereiro, você perceba que o seu mental, o seu psicológico, precisa também de um certo cuidado, o seu emocional e o seu psicológico. E aí eu volto a dizer, seria interessante a busca de um profissional, de alguém que te ajude, te auxilie, uma terapia, um psicólogo, um advogado, um médico, alguém que de fato te dê uma opinião mais sensata, mais segura, para que você tenha mais norte no final de fevereiro, tá? Peixe aqui me fala de você também se sabotando muito. Eu sinto você se sabotando. Eu sinto você se contando coisas negativas. E isso aqui pode ser simplesmente, gente, uma questão hormonal, precisando de uma reposição, de um multivitamínico, de algo que ajude você a se levantar dessa situação e seguir com mais coragem, entende? Às vezes pode ser uma coisa, uma influência, alguma coisa hormonal que pode estar te deixando um pouco cabisbaixo, cabisbaixa, enfim. É melhor buscar soluções, né? Buscar uma opinião mais acertada, buscar um pouco mais de direcionamento com um profissional, ao invés de estar se queixando, reclamando, se limitando, como se dissesse assim, para você não colocar na sua cabeça que muitas coisas dão errado na sua vida, sabe assim, Câncer? Muitas coisas dão errado, as coisas não dão certo para você, tudo que você sonha não dá certo. Parar com isso, sair disso, não se contar essa história. Não é por aí. Às vezes você precisa, na verdade, aprender a como se nutre, como se mantém, como se cuida de verdade de algo, como que você pode cuidar melhor, fazer melhor, e por isso você precisa de uma opinião para sair disso. Deu para entender o que eu tô falando ou não? Então, meus amores, para a gente às vezes retirar algumas pedras do nosso caminho, para a gente às vezes entender como se pode atravessar um processo da melhor forma, cabe de nós procurarmos ajuda. E procurar ajuda faz parte. Procurar um irmão, procurar um colega, procurar um advogado, procurar um terapeuta, um psicólogo, um médico, um nutricionista, para poder melhorar, tá certo? Um beijo grande para vocês, eu espero ter ajudado. Se cuidem, cancerianos, ascendente em câncer, lua em câncer, estélio em câncer, tá bom? Se cuidem. Se isso aqui bateu para você, você está se sentindo meio desanimado, ou está passando por um conflito familiar, ou tem alguma coisa que você está precisando resolver, está meio sem ânimo, procura ajuda profissional, tá bom? Um beijo grande, fiquem com os deuses. Comenta, compartilha, se inscreve aí comigo pra gente entender o que tá acontecendo, tá certo? Até os próximos vídeos. Bye, bye. Tchau, tchau.